Boa noite, turma. Somos nós aqui do canal novamente, Espiritualidade Aplicada. Hoje tratando do tema divinismo novamente, na presença da Mara Pellegrini. É uma pessoa muito especial, ela é uma dirigente do divinismo da unidade Perdizes. Hoje é dia 13 de fevereiro de 2019 e estamos gravando mais um vídeo. Vamos lá, dona Mara, se apresente, quem é você, tem família, tem bicho, conta um pouquinho para nós, por favor. Olha, olá a todos. Clécio, muito obrigada pelo convite. Eu me chamo Mara Pellegrini da Costa, tenho uma formação técnica, né? Técnica, eu sou formada em mecânica e tenho pós-graduação em administração e também em marketing. Eu moro na cidade de São Paulo. Eu sou casada, eu não tenho filhos e também não tenho bichos, não tenho animais, né? O que me dá mais prazer é trabalhar no divinismo. É um trabalho que eu faço de coração, porque eu acredito nisso. E me dá, assim, uma leveza. Eu gosto muito desse trabalho espiritual, essa comunicação entre os planos, isso me completa. Mas também eu gosto muito de ler. Eu eu leio muito sobre a espiritualidade, mas eu gosto de vários outros livros também, de Assim, ação, de aventura. Eu gosto de assistir programa de ciências e tecnologia, principalmente. Eu não legal. assisto canal aberto, mas eu gosto muito desses canais que passam sobre animais, sobre o universo, sobre vida. Me interessa muito. Adoro passear, viajar. E como eu sou mulher, eu adoro conversar. Isso é uma coisa que eu adoro fazer, porque bater papo com um amigo e com amiga, então, tomando um cafezinho, nem se fala, a gente esquece da vida, né? Não tem É coisa bom, melhor no mundo do que isso. é E muito isso é bom. uma forma também de amor, né? De troca, de energia, eu acho, né? E de aprendizado, porque o que a gente aprende, vocês podem achar que é fofoca, só não é. Eu detesto fofoca, mas adoro saber as coisas, aprender. Isso é muito interessante. Legal, legal, muito bom, Mara, muito bom. Eu ia até perguntar dos livros, né? Até por curiosidade, mas você já falou que você lê sobre diversos temas, tudo, né? É, Legal, legal. é. Mara, É um pouco de tudo, sabe, Clécio? Eu ah, não, né? Eu não gosto muito desses assim, esses romancezinhos, essas coisas não me muito agradam, não. açucarado é ruim, né? Não, isso já não faz na minha praia, tá? Não faz Legal, mesmo. legal. E vamos lá então, Mara. Sobre o divinismo, né? O que que é o divinismo para você e por que que você optou seguir por este caminho dentro de infinitos caminhos que tem disponíveis? Olha, primeiramente, o termo divinismo foi cunhado por Oswaldo Polidoro, que o que significa, a tradução dele é o caminho que leva a Deus. E eu gosto muito de explicar que é uma doutrina cujas bases são os 10 mandamentos, que são as leis de Deus, né? E o divino exemplo de Jesus. O divino exemplo de Jesus, porque ele veio explicando isso o tempo todo, principalmente a parte espiritual, porque ele fazia comunicação com o mundo espiritual o tempo todo. Inclusive está escrito até na Bíblia que os anjos subiam e desciam sobre a cabeça dele. O que Uhum, significa isso? É contato espiritual, é o intercâmbio entre encarnados e desencarnados, ou plano material e plano espiritual. Agora, eu gostaria de lembrar que isso não é uma religião. Isso é um conceito, é um caminho para o autofazimento, né? É uma tomada de consciência. Então, o que é autofazimento? É o crescimento, é você melhorar, você entender o que é amor, o que é verdade, o que é virtude, mas de verdade, não essas coisas piegas que falam, não, eu tenho amor pelo mundo.
Não, se eu tiver amor pelo mundo, eu vou fazer tudo direitinho conforme os 10 mandamentos. E ainda a Sim. gente não tem essa capacidade. Nós temos de também ter a consciência que ainda somos extremamente relativos, né? Uhum. Agora, na minha opinião, divinismo é o que cada filho deveria seguir, porque é o que eu tento seguir. Mas eu, como eu já te falei, ainda não consigo viver os 10 mandamentos, mas eu tento. É uma maneira de fazer você crescer através das encarnações e desencarnações. Então, eu venho para a carne, aprendo, evoluo, eu desencarno, né? E isso eu tento fazer hoje, com a consciência que eu tenho, em harmonia com o todo, né? Uhum. Não, ainda não consigo plenamente, mas porque a harmonia com o todo é infinito e é na eternidade, É. né? Eu ainda estou tentando, mas como você, como todos, de uma maneira ou de outra, tentam ser melhores. Só que muitos tentam ser melhores com bases erradas, né? E Sim, a sim, base, sim. né? Agora, a base na minha no meu conceito, naquilo que eu entendo e naquilo que eu aprendi dentro do divinismo, é os 10 mandamentos repetindo e como Jesus veio exemplificar, né? Quando uma pessoa ela tenta ser melhor com uma base errada, mas está inconsciente sobre isso, gera algum impacto? Olha, vamos ser, eu não sou justiça divina, né? Porque O que isso que é é a justiça. justiça? O que que é justiça divina, por favor? A justiça divina é a que vem em segredo e em segredo dá a paga. Quando você desencarna, você vai. Existe uma lei chamada Lei do Peso Específico. Então, Certo. você sai da carne e não adianta você falar assim, eu fui tão boa, mas se você está com o pé de chumbo, você vai descer. Se você Certo. está ainda no mesmo nível da terra, do material, você vai ficar nesse nível, que são os umbrais. Se você tiver algumas virtudes, você vai estar mais leve e então você vai para um ambiente um pouco melhor, um céu um pouquinho melhor, ou muito melhor, né? Então, a justiça divina vem em segredo e em segredo ela dá a paga. Então, você fez coisas boas, você teve boas intenções, mas infelizes soluções, você não vai para um lugar muito bom. Se você teve boas intenções e teve soluções razoáveis, você vai para um lugar melhor. E Entendo. muitas vezes você fala assim, eu vou fazer esse aí porque eu quero já ter um benefício. Você perdeu a vez. Você não tem de fazer para ter um benefício, você tem de fazer porque você acha que é o melhor, é a forma melhor que você tem para fazer para ajudar esse teu irmão. Então, o amor, o verdadeiro amor é que rege tudo, né? É amor com consciência que a gente fala, né? Eu, escutando as suas palavras, me vem muito honestidade para consigo mesmo, né? Você Sim, você tem de ser atua como muito honesto, muito honesto, né? muito honesto. Você tem de ser honesto e você tem de ser verdadeiro. Então, se você olhar para o próximo como um irmão de verdade, aquele que até te fez mal, olha, eu não, se você é honesto, olha, eu não vou ficar perto dele porque isso me fez mal, ainda eu tenho mágoa, porém eu não quero maldade. Então eu vou ficar longe para não ter nenhuma rusga. É assim. Você está sendo honesto com você. Ainda você não conseguiu gerar amor, mas você também está tentando não gerar o ódio ou o rancor, Legal. né? Muito bom. Porque você só vai conseguir evoluir no todo quando você tiver tudo resolvido. Ou seja, você não tiver mais pendência com ninguém. Aí você atinge um grau de cristificação. Isso significa voltar a ser Deus em Deus? Primeiro, significa você vibrar na mesma sintonia de Deus, ser um Cristo. Daí, a voltar a ser Deus em Deus, o caminho é imenso. Eu nem tenho Tem ideia de uma como. longa jornada depois. Mas se já é muito difícil você chegar a ser um Cristo, eu acho que é 2 vezes mais difícil você chegar a ser Deus em Deus, porque
Essa segunda parte é detalhe minucioso, é coisas minúsculas. São assim, rasguinhos, são pontinhos. Então, para você tirar o mínimo, é muito mais difícil do que você tirar o grosso. É Você buscar, sabe disso. é buscar uma perfeição completa. Exato. É a mesma coisa, como engenheira que eu sou. Você pega, você faz no torno, você limpa, é muito rápido. Para você fazer o acabamento, ele é muito mais demorado. A retífica é muito lenta, porque você só está tirando, é a mesma coisa. Quer dizer, em grosso modo, Sim, claro, sim. né? Porque eu também É um não modo sou, de visão, né? É um modo de é visão. claro, eu não sou nenhum Cristo, então eu não cheguei nesse ponto para poder falar isso, mas é o que eu aprendi nesse tempo, que eu entendi, né? Caminho é lento e é gradual, se você quiser, né? Legal. E você também me perguntou por que eu optei para seguir o Divinista. divinismo, Sim, né? Eu sempre fui objetiva e sempre fui lógica. Aí, na minha formação profissional, fui mais lógica ainda. E sim. aí, quando eu conheci o divinismo, as coisas fizeram sentido para mim. Porque Deus é conhecimento ao máximo. Ele não poda a tecnologia, você tem de aprender, você tem de aprender tudo. Você tem de aprender como se faz o universo, como faz uma criança, como evolui, como faz uma flor, você entendeu? E nós já aprendemos muito. A gente ainda não sabe como faz um espírito. Aí eu acho que isso é só quando você estiver em Deus, né? Mas do resto, você aprende tudo. E ele não castra, ele não poda, ele incentiva a evoluir, porque é isso que você tem de fazer. É você ser incentivo. Não existe, e te mostra que é responsável, porque o que você faz, você vai responder por isso, de uma maneira ou de outra. Não existe impunidade. Ah, eu sacaneei, mas eu consegui. Aqui na Terra, a justiça humana te dá uma impunidade. Mas lá não. Então ele te explica os porquês das coisas, de você ver as situações na vida que você passa, ou que amigos seus, ou pessoas que você nem conhece passam, e fala, por que, coitado, por que sofreu tanto? Algum motivo tem. Eu não sou aquela que vou pôr, não, tá se ferrando. Não pode. Ele é meu irmão. Aquilo que eu puder ajudar, eu vou ajudar a passar de uma maneira mais tranquila isso, né? Então, Legal. a gente aprende no divinismo que toda ação tem uma reação. Muito E bom. aí é uma tomada de consciência. Para a gente tentar fazer o certo, a gente usa muito o termo autofazimento, não é? É Sim. isso, a gente tem de se fazer, tem de crescer. E a gente não quer que não dá para fazerem por nós. Eu tenho de fazer o meu, você tem de fazer o teu e assim por diante, né? Legal. É Muito isso bom. que eu entendo, tá? Claro que na minha evolução eu vou entender mais coisas, na sua evolução você também vai entender mais coisas. E aí, eu falando, você falando, existe uma troca. E aí nós vamos evoluindo. Aquilo que eu não percebi, você percebeu, e assim vai. Legal. Muito legal entender o seu ponto de vista e você compartilhar todo esse repertório sobre conceitos divinistas, mas olhando para as pessoas em si, né? O indivíduo, o médium de alguma forma, né? Por que que vários médiums não são entendidos na sociedade e alguns eventualmente vão até para manicômio? Bom, essa pergunta é boa, bem boa, né? Vamos lá. No atual grau de evolução, poucas pessoas têm conhecimento do intercâmbio entre os planos, o material e espiritual. E, primeiramente, temos de colocar que todos são médiuns, tá? Todos os filhos de Deus, ou seja, todos nós somos médiuns, né? Alguns ativos, outros passivos, com mediunidades sutis que nem sabem que tem. Outros sabem que tem, mas têm medo de, de falar, então fica quieto porque tem medo de ser taxado de louco, né? Você vai perguntar, então já estou me antecipando, médio passivo é aquele que cede o corpo. Certo. Médio ativo é aquele que usa, não perde a consciência.
Então, ele usa a sua inteligência com a inteligência do espírito, que é o que nós, divinistas, tentamos fazer. Por quê? Porque assim, tanto o espírito quanto o encarnado aprende, Só, né? só O um parênteses. passivo... Só um parênteses. O espírito sendo uma outra consciência do médium, do encarnado. Sim, Tá, exato. Eu estou falando, eu encarnado, eu tenho o corpo e tenho meu espírito. certo. E aí a comunicação é feita entre encarnado e desencarnado. O desencarnado só tem espírito. Então, a gente faz essa comunicação pela consciência, né? Com consciência. Se eu faço inconsciente, alguém incorpora, né? Vai falar por mim, muitas vezes eu nem sei o que foi dito. Então, a gente tenta trabalhar com as mediunidades ativas, né? Legal. E a gente não pode esquecer que no Pentecostes, Jesus abriu, né? Ele não falou tirou, ele abriu o véu e toda a humanidade recebeu essa dádiva da comunicação entre os planos. Né? Então, desde então, as mediunidades estão bem mais abertas. Até então eram fechadas nos cenáculos, né? Onde Jesus e João Batista ficaram, um no Mar Morto e um no Lago Morto, né? E antes disso, nos templos esotéricos, né? Aí depois foi aberto. Então, mesmo que foi podado, que não foi permitido, as pessoas têm mediunidades. E hoje a gente vê que pipoca muito mais. Mesmo sem ter consciência nenhuma da espiritualidade, tem muitos que em vários países do norte do nosso planeta, e eles têm as mediunidades, né? E a gente não pode esquecer que os dons mediúnicos são o sal da terra e a luz do mundo. Pois esses dons, eles advertem, ilustram e consolam, né? E o que vem a ser? Por quê? Porque precisa de luz e de sal para poder, os sais minerais todos e a luz, para poder florescer Para a tudo no plantinha nosso planeta. crescer. Sim, sim. Essa metáfora Exato. é exatamente para retratar um crescimento. Um crescimento, né? E isso é que é importante. Por que que eles advertem? A gente, muitas vezes, recebe aquela informação, oh, você está fazendo coisa errada. Muitas vezes a espiritualidade vai falar para mim e eu não escutei. Aí fala para você e você vem me dar um toque. Muitas vezes é assim e muitas vezes você nem percebe. Você comenta alguma coisa, ou outra pessoa comenta, ou você recebe uma informação que aquilo vai fazer um link que faz outro. Poxa, é assim que funciona. Legal. Você entende? São esses pequenos toques, por isso que a gente tem que estar sempre bem alerta e bem ligado com a boa espiritualidade, boa vibração, ligado com Deus, porque aí isso ajuda muito e você recebe isso. Então, essas advertências, olha, você está indo para um lado que não está bom. Ilustram, você recebe assim uma informação que te faz, sabe, uma frase. Às vezes é uma frasezinha de nada para qualquer um. Essa frase, para você, abriu vários links e você conseguiu crescer. Você mesmo fala, eu tive um insight, não sei o quê. É um negocinho de nada e vai indo. É isso que é Legal. importante. E consola. Por que consola? Porque a gente sabe, nós somos ainda muito materiais. Vai dizer que não, que é mentira. Todos nós ainda estamos muito ligados à matéria, à terra. Então, quando um ente querido nosso desencarna, a gente sabe que esse ente não morreu, ele só desencarnou. Ele voltou à matéria orgânica, né? A parte material volta para a Terra e a espiritual volta para o seu lado. Então, não existe o intercâmbio, pode existir até a conversa, talvez não de imediato, não tem aquela pegada material, mas existe a parte espiritual, né? Legal. Muito Então, bom. isso é muito bom. E quanto ao ir ao manicômio, né, que hoje é muito menos, mas antigamente, no passado, muitos médios eram considerados loucos pelo que viam e sentiam. Dependendo do tipo de mediunidade,
esses médiums viam coisas bonitas, mas também viam coisas feias. E a gente sabe que a vibração é tudo, né? Se a gente vibra bonito, a gente vai para lugares melhores e vê coisas mais bonitas. Se a gente vibra uma negatividade, com tristeza, com medo, a gente vai chegar nessa vibração, vai encontrar espíritos desse nível. Então, imagina só essas pessoas, coitados não, mas essas pessoas que tinham mediunidade, aí começavam a sentir medo e aí viam coisas mais feias, olha o medo que tinham. Não era fácil. E acabavam indo para os manicômios, né? É isso que aconteceu. Hoje é muito menos, principalmente aqui no Brasil, que mediunidade é bem conhecido e sabe-se separar o que é uma coisa da outra, né, Clécio? Legal. Mara, sobre a reunião, voltando um pouco mais para o divinismo, né? Como que funciona uma reunião divinista? É luz acesa, luz apagada? Tem uma ordenação nas cadeiras, na mesa? Como que funciona? Bom, a reunião divinista é uma reunião de comunicação entre os planos, né? Esse intercâmbio que é entre o material e o espiritual, ou anímico, né? Muitos falam espiritual ou anímico de alma, né? As pessoas, elas procuram o Deus interno e se ligam com o pensamento na espiritualidade. O ambiente como um todo se harmoniza. Legal. E eleva através da união de bons pensamentos de todos os presentes, né? Isso é muito importante. As orações divinistas ocorrem de luzes acesas. Optamos por um lugar fechado para nos proteger das intempéries. Mas como Jesus disse, onde houver 2 ou mais pessoas orando em prol do bem e do bom, eu estarei presente. E é isso que nós fazemos. Um grupo de pessoas orando pelo bem e pelo bom em nome de Deus, né? Isso que é muito importante. No nosso grupo, nós só temos cadeiras, nós não temos mesa, né? Primeiramente, nós temos de entender que ninguém faz nada sozinho. Por isso que a oração é em conjunto, né? E é muito importante, porque cada um tem uma função, cada um tem mediunidades diferentes, e isso vai ajudando. Lá na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, ele fala de como se faz uma oração, né? E fala de mediunidades e tudo mais, né? O que estão sempre na oração, e também aqueles que estão chegando pela primeira vez na casa, eles contribuem para fazer um bom trabalho, né? Para a execução do trabalho. O bom trabalho depende muito da intenção de cada um, né?